Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo com o melhor livro de cada gênero literário que eu leio. Vem comigo, vem! Uma explicação breve sobre esse vídeo, gente. Eu vi ele lá no canal da Ju, no Nuvem Literária. E é assim, é mais do que você falar sobre o seu livro preferido, você vai falar sobre cada gênero. Só que o meu vídeo tá um pouco diferente do dela porque eu selecionei os gêneros que eu mais leio, pra eu poder ter realmente um favorito, né? Por exemplo, eu li um livro de terror. Se eu falar do meu livro favorito de terror, ele vai ser só aquele. Não dá pra ser favorito se você só leu um, né? Então, eu separei uma lista com alguns gêneros literários e vou trazer o melhor deles que eu li pra vocês. Claro que é opinião, a minha opinião pode não ser a mesma que você e tal, então por isso que eu quero que você deixe nos comentários pra mim qual é o seu livro preferido desses gêneros que eu vou falar, combinado? Primeira coisa, não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar ligado aqui no Leitura Virtual, tá bom? Vamos lá! Eu vou começar com o gênero mais previsível possível aqui pra não deixar o vídeo chato depois, tá bom? O primeiro gênero, fantasia. E logicamente, vocês já sabem a resposta, eu já sei a resposta, todo mundo sabe a resposta. Não teve como não falar de Harry Potter, mas eu aproveito pra mostrar essa lindíssima edição de 20 anos, tá? Que é capa das casas, cor vinal. Enfim, gente, eu tentei, né, deixar Harry Potter de lado e pensar num segundo colocado pra trazer no vídeo, mas não deu, porque todos os outros estão, pra mim, muito longe da grandiosidade que é Harry Potter, então não deu pra trazer outro. O meu preferido da vida é esse mesmo, não tenho o que fazer. Eu preciso que seja uma fantasia muito espetacular pra ultrapassar o que eu sinto por Harry Potter. Então ficou com Harry Potter mesmo, tá? O segundo gênero é thriller e suspense. Eu pensei muito em Harlan Coben, porém eu também lembrei deste livro aqui, A Mulher Entre Nós, que é um livro que eu li o ano retrasado e que me deixou muito pensativa, porque ele tem aquele terrorzinho psicológico que entra na sua cabeça, muito imprevisível e faz você pensar em diversas situações. Você não sabe a resposta, você não tem a menor ideia do que está acontecendo e a cada capítulo o autor te dá um tapa de realidade e você percebe que ele tá brincando com a sua cabeça o tempo inteiro. Então eu acho que A Mulher Entre Nós é um thriller psicológico, é suspense que eu mais gostei de ler. E inclusive indico, tá? Tem resenha aqui no canal. Terceiro gênero, distopia. Pensei muito em Jogos Vorazes, em Divergente, foram as primeiras distopias que eu li, mas depois eu lembrei que eu li O Ceifador, do Neil Shusterman, que é um livro sensacional, é uma história muito inovadora. Só para dar um breve relato aqui para vocês. É uma sociedade futurista, né, que venceu a morte e venceu as doenças. Então ninguém morre nessa sociedade. Mas por causa disso houve um crescimento populacional, né, lógico. Ninguém morre, só nasce. E aí foi criada uma seita, né, composta pelos ceifadores. E os ceifadores, eles são as pessoas que têm o direito de escolher quem vive e quem morre nessa sociedade. E eles podem usar os critérios deles, que não existe um critério específico, só precisa que seja uma coisa rápida, sem dor e que seja explicado para a pessoa o que vai acontecer. Só que nessa sociedade a gente percebe que os ceifadores estão corrompidos, afinal de contas são seres humanos. E aí os nossos protagonistas precisam dar um jeito de levar ordem para essa seita, né? E deixar que os ceifadores façam o trabalho certo, sem prejudicar a população, né? E nesse futuro a gente tem a nuvem, que é aqueles olhos que tudo vê, tudo escutam e tudo programa. E a única coisa que tá fora dessa nuvem é justamente o ceifar, a morte, e né, que é o que ficou para os seres humanos e a única coisa que é corrompida nessa sociedade. Então, gente, foi um livro que me mexeu muito comigo por causa disso também, essa parte de o ser humano ser muito facilmente corrompido. E a forma como o autor traz isso, não é o primeiro livro que eu leio dele e eu gosto muito da forma como ele aborda determinados assuntos. Ficção científica, eu pensei em A Improvável Annelise, da Tati Azevedo, é um livro nacional. Não li muitos livros desse gênero, li alguns e o que eu mais gosto é esse, que ele fala sobre uma sociedade alienígena que vive aqui na Terra há muitos e muitos anos depois que eles destruíram o próprio planeta. E aí, quando eles chegam aqui, eles precisam se camuflar. Porém, eles têm poderes e eles têm pontos do planeta onde existe aquela liberdade de ser quem eles são, né? Porque só tem gente da comunidade deles lá.
A gente tem uma história com a Annelise que ela não sabe que ela é desse planeta e que ela tem esses poderes, e quando ela descobre, por causa da morte dos pais, ela precisa descobrir o que aconteceu e por que os pais morreram e, ao mesmo tempo, aceitar a sua verdade, aceitar a sua origem e descobrir tudo sobre aquele mundo que ela nem sabia que existia. Então, é muito interessante, é um livro único, o que eu gostei muito, então a história começa e termina aqui. E a gente consegue se aprofundar o máximo possível dentro desse universo criado pela Tati, que foi realmente incrível. O próximo gênero é romance de formação. Para quem não sabe, romance de formação é um livro que conta a história de vida de uma pessoa. Então, eu escolhi Anne de Green Gables, que foi o último livro que eu li. O livro começa com a Anne com 11 anos, quando ela é adotada, né, pelos irmãos Marilla e Matthew. E ele se estende até os 16 anos dela, então a gente consegue acompanhar esses anos todos, a moldagem do caráter e da personalidade da Anne. E foi incrível, um dos livros mais belos que eu já li. E com certeza o melhor desse gênero. Próximo gênero, gente, é romance romântico. E eu confesso pra vocês que eu leio muito pouco, porque depois que eu me saturei de Nicholas Sparks, eu precisei respirar um pouco sem esse gênero para poder reler algumas coisas sobre isso. Então eu escolhi um livro mais antigo que eu li, que é O Triângulo de Quatro Lados, da Fernanda Medeiros e da Adelina Barbosa. Também é um livro nacional. Esse livro conta a história da Sara, que é muito apaixonada pelo primo, Rodrigo. E eles têm uma diferença de idade muito grande e ele quer outras coisas da vida. Então ela precisa aprender a lidar com esse amor que ela sente, ser tão jovem, né, tão adolescente, e ao mesmo tempo se descobrir. Então é um livro que eu gosto bastante por causa da história da Sara. Ela é uma personagem incrível, forte, e é uma história que eu gosto muito de acompanhar. Inclusive estou esperando o terceiro livro sair faz alguns anos. Vou aproveitar para fazer um apelo, meninas, pelo amor de Deus, publiquem o terceiro livro. Eu estou muito ansiosa, como sempre. Preciso até reler para lembrar mesmo, assim, alguns detalhes, mas com certeza é um dos meus livros favoritos. Um gênero bastante novo, né, recente, algumas pessoas nem sabem que esse tipo de livro é um gênero específico. Se chama Sick-Lit, que são livros que tratam de doenças, sejam elas emocionais ou físicas. Por exemplo, A Culpa é das Estrelas, As Vantagens de Ser Invisível, são livros Sick-Lit. Mas nenhum desses dois é o meu preferido, porque o meu preferido é O Garoto do Cachecol Vermelho, da Ana Beatriz Brandão, que é o livro que conta a história do Daniel e da Melissa, e ao mesmo tempo, como plano de fundo da história, a gente descobre muito sobre a Ella, esclerose lateral amiotrófica, porque um dos personagens tem essa doença e ela é muito abordada nesse livro. Tanto é muito abordada nesse livro que a autora fez uma pesquisa de campo muito grande em instituições que tratam, né, que ajudam essas pessoas portadoras da ELA. Inclusive, uma parte do ganho dos direitos autorais desses livros são repassados para essas instituições, então é bem bacana. Mas o livro é maravilhosamente lindo, então desse gênero é o meu preferido, foi o livro que mais me emocionou, foi o livro que eu realmente morri de chorar e sofri muito, junto com os personagens. O próximo gênero é romance, livro jovem. E eu pensei muito, eu leio muitos livros de adolescente, gente, eu adoro. Nem tenho mais idade pra isso, mas eu gosto muito. Só que eu acho que tinha que ser um livro que impactou mesmo. E o livro que me impactou ano retrasado foi O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, que é um livro que trata sobre questões raciais, questões da vida das pessoas negras e que as vidas negras importam. E foi um livro que eu me emocionei muito, que eu estava muito ansiosa para ler por causa de toda a repercussão, o fato de ter o filme. Então, quando eu li esse livro, ele deixou aquela coisa aqui na garganta, sabe? Desde as primeiras páginas. É um livro que abre os olhos, que mostra a realidade do Brasil, a realidade dos Estados Unidos. Então, é jovem, mas não é bobinho, sabe? Então, é um livro que traz muitas lições importantes. Conta a história da Star, que é uma menina de 16 anos que ela vê o melhor amigo ser assassinado pela polícia a troco de nada. Ele não estava fazendo nada de errado. E aí ela começa a se questionar sobre ele ter sido morto só porque ele era negro, por causa de preconceito do policial, e ela decide ser a voz desse amigo. Então é um livro assim muito impactante e merece muito estar entre os favoritos, muito mesmo. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil eu pensei muito em um livro que eu leria para os meus alunos. Um livro que eu acho que marcaria a vida deles e que eles sentiriam a força da leitura, sabe? Então eu escolhi Pax. Esse livro eu ganhei de presente de um amigo meu que escrevia no blog, e ele leu e escreveu a resenha para o blog, e ele falou: Carol, você precisa ler esse livro.
E ele comprou e me deu de presente, mandou de presente pra mim, capinha dura, coisa mais linda. É o livro de uma raposa. Ele é narrado por uma raposa, do ponto de vista de uma raposa. E o menino, em meio à guerra, ele tem que largar a raposa de estimação dele no meio da floresta e eles se separam. Só que esse menino se arrepende e a raposa não entende que ela foi abandonada e ela precisa voltar pro seu menino e o menino precisa voltar pra sua raposa. E o livro inteiro é essa busca de um pelo outro. E é muito, muito lindo, é sensível e traz a história de uma maneira que aconchega assim o coração, sabe? Então é um livro com certeza infanto-juvenil que eu acho que as crianças e jovens irão gostar de ler e sentir emoção e sentir amor lendo. Então é um livro favorito da vida. O próximo gênero são os clássicos. Eu não leio muitos livros clássicos, li alguns poucos. Porém, eu tenho um favorito e é tipo Harry Potter, sabe? É difícil bater esse favorito, que é O Mágico de Oz, que é um livro, inclusive, que eu leio quase todos os anos com os meus alunos. Acho que todo mundo conhece a história de Dorothy Gale, que em meio a um furacão no Kansas é jogada dentro da Terra de Oz, onde é tudo muito colorido e tudo muito cheio de magia. Então, é um livro de infância, um livro que marcou desde pequenininha. Então, assim, ele tem um lugar especial no meu coração, vai ser favorito sempre, mesmo que alguém seja mais favorito que ele no futuro. Então, é um livro que eu sempre indico e com certeza está no meu favorito desse gênero. E por último, mas não menos importante, um romance histórico. Um romance que fale alguma coisa sobre a história de algum lugar. E aí eu fiquei pensando, né, que eu tinha lido muitos livros desse tipo e eu li sim. Porque a gente acaba às vezes não percebendo, não prestando atenção, né, nesse plano de fundo histórico, porém ele é real. E eu escolhi A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón, que é ambientado na Barcelona do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e fala muito sobre a história da cidade e muito sobre a guerra civil que estava acontecendo nessa época. São 4 livros, né? Então, na época dos 4 livros. E também fala muito sobre o lugar. Eu sempre falei isso nas minhas resenhas, que se eu for a Barcelona um dia, eu tenho certeza que abrindo esse livro, eu consigo encontrar os lugares que ele é narrado, da forma como ele é narrado. Lógico que, né, muitos anos depois, mas assim, as ruas e a ligação de uma rua com a outra e esses pequenos detalhes, porque é muito real quando você tá lendo. Então, é um livro que eu amo de paixão e esse conteúdo histórico, né, essa ambientação histórica faz toda a diferença. Tanto que eu lembro que falei na resenha sobre isso. Então, eu acho que esse foi o melhor de todos. Ah, e eu pensei em mais um gênero de última hora, não ficção. Acabei de pensar, eu sei que eu falei que foi o último, mas não vai ser, tá? Vai ser esse aqui, não ficção. E eu escolhi Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Blitz Konig, não sei como pronuncia. Esse livro eu li faz muitos e muitos anos e ele se passa, obviamente, na época do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e ele é contado pela Nanette, que hoje é uma senhorinha, já bem velhinha, e ela sobreviveu ao Holocausto e ela estava em um dos campos de concentração, então ela conta a história da família dela desde que ela saiu da Holanda. Ela era uma das amigas da Anne Frank, né, no colégio Liceu. Ela conta como ela teve que sair da Holanda e ir pro campo de concentração e como a família dela era um pouco mais privilegiada pelo pai ser bancário, mas que depois as coisas apertaram tanto que ela não teve mais esse privilégio e ela foi pro campo de concentração e encontrou a Anne por lá. Ela foi uma das últimas pessoas a ver a Anne Frank viva e ela conta toda a vida dela depois disso, como que ela fez para se reerguer, enquanto muitos da população da Alemanha achavam que o Holocausto era uma ficção, que aquilo não tinha existido e que ela lidou com muito desse tipo de preconceito, das pessoas falarem que ela estava mentindo, e como que foi a vinda dela pro Brasil com o marido e como que ela deixou isso tudo para trás para se tornar a pessoa que ela é hoje. Então, assim, é um livro incrível. Eu tinha muitos outros para citar nessa categoria dessa época, então assim, Os Meninos que Enganavam Nazistas é muito bom também, só que esse aqui me marcou mais na época que eu li, então eu acabei escolhendo ele. Inclusive, meu livrinho tem um autógrafo de uma das bienais que a Nanette estava por lá. Foi muito incrível. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês estejam acompanhando tudo. Deixem aí nos comentários os melhores livros que vocês já leram de cada um desses gêneros, os que vocês leram, ou de algum outro gênero que você gosta também. Não esquece de deixar tudo aí, tá bom? Não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem. Tá bom, galera? Um beijo. Tchau, tchau.